Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre infertilidade hoje. É uma aula que é interessante do ponto de vista prático, né? Mas é um dos temas chamado lado B, né? Da residência médica. Não são questões que caem muito como mama, como NIC, né? Então são questões que às vezes são importantes, mas que não necessariamente vocês vão encontrar nas provas de residência, tá? Bom, o conceito de infertilidade é quando um casal com relações frequentes, né, eles não conseguem engravidar ali no período de 1 ano. Esse conceito é muito importante, porque às vezes a gente confunde um pouco assim, quando que a gente vai investigar? Gente, a investigação, ela independe um pouco do conceito, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Por exemplo, uma mulher que chega com 40 anos para mim, eu não vou, e ela quer engravidar, eu não vou esperar esses 12 meses, eu não vou esperar o conceito da infertilidade para poder investigá-la, tá? Porém, quando ela chega para mim na consulta com 40 anos, eu não vou falar que ela é infértil, mas eu posso sim fazer a propedêutica da infertilidade antes desses 12 meses por causa da idade dela, tá? Ocorre um exemplo contrário também. Por exemplo, uma paciente de 20 anos que chega no meu consultório, né? E ela fala assim, mas eu não faz 1 ano que eu não engravido. Eu posso falar assim, tenta mais 1 ano e aí a gente investiga. Mas eu estou autorizado a investigar naquele momento também, porque o conceito são 12 meses, tá? Porém, em alguns casos, a gente pode adiantar essa investigação ou até atrasar, dependendo se a mulher tem ali aquele tempo para que ela engravide, etc. Ou ela não tem tempo, por exemplo, uma mulher de 40 anos. Mas o conceito da infertilidade são 12 meses. Uma outra coisa que eu preciso que vocês gravem, tenho pedido em várias provas, prova habitual, prova de recuperação, é sobre a propedêutica do casal infértil, tá? Então a gente tem que avaliar o fator masculino com espermograma, independente de qualquer coisa, tá? Precisa avaliar o fator masculino. A gente, independente se o marido já tem filho, não tem filho, tá? Eu preciso avaliar a cavidade uterina com ultrassom transvaginal e com estereossalpingografia, tá? Que é o exame de contraste de trompa. Eu preciso avaliar a reserva ovariana, certo? Com esses 3 exames, pelo menos o FSH e pelo menos o ultrassom para contagem de folículos, tá? O antimileriano que está aí é um exame opcional, ele é o que tem maior acurácia, mas ele não tem, às vezes, na propedêutica básica do posto de saúde, tá? E a gente tem que avaliar a ovulação dosando a progesterona de segunda fase. Se vocês forem lembrar, o ciclo, a progesterona, ela sobe, tá? Essa biópsia de endométrio que eu pus aí, ela é mais para prova, tá? Mais para as provas, porque a gente, na prática, a gente não vai biopsiar o endométrio para ver se a paciente ovulou, tá? Mas, conceitualmente, para vocês terem uma ideia, o endométrio, quando a mulher ovula, né? Se eu faço uma biópsia de endométrio, ele tem que estar em padrão secretor, tá? Se o padrão dele tiver proliferativo, né? É sinal que a mulher não ovulou, certo? Ele tem que estar no padrão secretor, ok? Esses são alguns exemplos de exames para vocês. Então, na letra A e B aí, eu coloquei a esteroscopia, certo? Então, por que eu ponho isso? Para vocês lembrarem que, apesar de um exame importante, a esteroscopia ela não faz parte da propedêutica básica da avaliação de infertilidade. Nem a esteroscopia, nem a laparoscopia. Então, se vocês tiverem alguma questão de residência que mostre essas coisas, né? Lembrar que, geralmente, a resposta certa não é esteroscopia e laparoscopia.
mas pelo menos eu preciso saber o que é, né? Então, por exemplo, na letra A e na letra B, a gente vê exemplos de tumorações, pode ser mioma, pode ser pólipo, né? Que podem eventualmente atrapalhar uma gestação. Porém, é importante saber o seguinte: a gente só vai pensar em retirar esse pólipo, retirar esse mioma, depois que eu tiver o conceito da infertilidade bem estabelecido, ou seja, 12 meses. Eu já investiguei outras causas e não achei nenhuma outra causa. Eu só achei esse mioma, só achei esse pólipo. Nesse caso, sim, é indicado a gente fazer a remoção dessas estruturas. Já essas fotos em branco e preto é uma estereossalpingografia, tá? Depois eu vou passar por mais detalhes, mas aí a gente tem dois exemplos, né? Uma estereossalpingografia normal, olha só como ela aparece o útero, né? A sombra do útero, aparece depois uma imagem filiforme da trompa, porque a trompa ela é filiforme, e o contraste na cavidade depois. A outra imagem é a laqueadura, né? Ou seja, uma obstrução de tromba bilateral. Você vê a diferença da primeira para a segunda, olha só, a laqueadura não extravasa o contraste ali embaixo, tá? E a terceira é uma estereossalpingografia com uma hidrossalpinge. Você vê que a trompa é bem mais dilatada, né? E a hidrossalpinge é basicamente uma trompa doente, tá? Trompa doente eu não posso eu não posso deixá-la quando a paciente vai fazer um procedimento de fertilização assistida. Isso é uma das coisas que são mais cobradas em prova hoje, tá? Ele dá um enunciado de uma trompa dilatada, uma trompa doente, tá? E aí pergunta o que você precisa fazer, né? A resposta é fazer realmente a retirada das trompas antes de fazer qualquer procedimento de fertilização, independente se ela for obstruída ou se ela for pérdida. Trompa doente é igual a retirada da trompa se ela for fazer fertilização. Ah, Gui, por que tem que tirar? Porque, pessoal, eu tenho um risco maior de ectópica, né? Então eu não posso correr o risco da paciente ela ter uma ectópica depois de um procedimento de fertilização, por exemplo. Tá certo? Ok? Bom, e as noções sobre tratamento aí, né? Hidrossalpinge eu já falei que a gente tem que tirar as trompas, né, antes de procedimento, tá? Paciente com endometriose, a gente vai ter aí uma aula daqui a pouco de endometriose nessa mesma aula, né? Que a gente tem que saber sobre a endometriose? Olha bem para esse slide, ó. Eu escrevi, não melhora a taxa de fertilização, porém de gestação espontânea sim. Então, o que significa isso? Se você tiver uma mulher com endometriose, né? Se você fizer uma vídeo, cauterizar os focos de endometriose, deixar ela de gestação espontânea, ela melhora sim as taxas de fertilização, tá? Porém, se essa paciente for ser submetida a uma FIV, a uma ICS, que são procedimentos de fertilização, se você cauterizar, não melhora os procedimentos, não melhora as taxas de gestação. Então, se a paciente for para FIV, se for para IUI, se for para ICS, você não faz tratamento de endometriose, tá? Se ela for gestar espontaneamente, sim, eu posso fazer a cauterização e deixar ela espontaneamente ter a gestação, tá? Sobre os tratamentos, gente, ó, a gente tem a inseminação intraútero, que é a IUI, a gente usa principalmente para casos leves. O que são casos leves? Vocês precisam saber? É bom, né? Casos leves são aqueles casos em que o espermograma é favorável, ou seja, o parceiro tem ali mais de 5 milhões de espermatozoides, tá? Na amostra total, tá? Ele não tem, geralmente, alterações de movimentação de espermatozoide, ele não tem astenosospermia, tá? Pode ser um caso de ovulação, né, de problema de ovulação da paciente, né? Pode ser um caso que eu não acho causa, né? Aqueles casos, pelo menos 20% dos casais eu não acho causa, poderia usar também, tá? E eu poderia fazer a FIV e a ICS também, tá?
para geralmente casos mais severos, né? A FIV eu vou usar, por exemplo, para quando der errado a IUI, né? O que mais que eu vou usar? Para casos moderados, por exemplo, quando você tem 2 a 5 milhões de espermatozoides, né? Só na amostra, tá? Para vocês terem uma ideia, o normal é ter mais de 15 milhões, tá bom? De espermatozoides. Então, eu estou dando alguns números que às vezes eles até cobram em residência, mas só para vocês ficarem mais espertos aí com as questões. Então, o que mais que a gente faz FIV, né? Quando a paciente tem uma trompa obstruída, por exemplo, uma laqueadura, tá? Ou uma DIPA, ou uma endometriose que obstruiu a trompa, tá? Então, a FIV, o que eu vou fazer? Eu vou colocar numa plaquinha o esperma preparado e vou colocar o óvulo. E aí vai encontrar o espermatozoide com o óvulo e aí vai encontrar e vai formar ali a mórula, blastocisto, né? Qual que é a diferença da IX, né? A IX, pessoal, na verdade, eu coloco o DNA do espermatozoide dentro do óvulo. Então, aquele caminhozinho que o espermatozoide faz até o óvulo, né? Na IX ele não existe. Então, o IX eu uso para casos bem mais graves, por exemplo, espermograma com pouquíssimos espermatozoides, menos de 2 milhões a gente fala, tá? Eu uso, às vezes, para quando não dá certo a FIV, para casos de, às vezes, endometriose muito severa, enfim, casos de várias tentativas, tá? E, então, eu falei aí as indicações de IUI, de FIV e de IX, e é interessante vocês saberem isso, assim, para as nossas provas, tá? Então, vamos para as questões, para vocês terem uma ideia aí do que está sendo perguntado hoje nas provas de residência, tá? Então, vamos lá. Casal investigação de fertilidade trouxe a consulta resultados do espermograma de exames hormonais normais. A paciente tinha história de internação por DIPA. Então, quando fala isso, a gente já tem que pensar, às vezes, em alguma coisa de trompa, né? Que opção dentre as abaixo é o exame padrão ouro para avaliar a anatomia da pelve, né? Então, gente, quando pergunta padrão ouro, sempre tem que pensar no melhor exame de todos, independente de valor, de local, tá? E a gente sabe que o melhor exame aí para avaliar a trompa, nesse caso aí, seria realmente a laparoscopia. Por que não a esterossalpingografia? Porque apesar de ser o exame da propedêutica básica, né, o melhor exame seria realmente colocar a câmera lá dentro, tá? E olhar, e aí você joga um contraste por baixo, e aí você vê se esse contraste extravasa na pelve. Isso se chama prova de cromotubagem e é o melhor exame, o exame padrão ouro, tá? Então, não confundir o padrão ouro com o exame de propedêutica, que seria a esterossalpingografia, ok? Próxima questão, olha só, o aumento da escolaridade e a maior inclusão da mulher na vida corporativa tem adiado a gravidez para idades mais maduras. Essa conduta pode determinar maiores dificuldades em alguns casais para engravidar. Com relação à pesquisa de infertilidade conjugal, é correto afirmar que o fator ovulatório é o maior responsável pelos casos de infertilidade. A gente não falou ainda, é uma questão de epidemiologia. Então, qual que é a maior causa de infertilidade hoje? Né? É a obstrução de trompa, tá? É o fator tubário empatado com o fator masculino, né? Cada um é responsável aí por pelo menos 35% aí dos casos de infertilidade, tá? O fator ovulatório vem em terceiro lugar, certo? E aí depois a gente tem outros fatores, tá? Fator anatômico, tá? Mas então a letra A não está correta porque não é o maior responsável. B. Mulheres com menos de 30 anos necessitam estar há pelo menos 3 anos com a vida sexual ativa e sem engravidar para iniciar a investigação. Isso também não é correto, porque a gente falou que são 12 meses, tá? De tentativa para a gente considerar a infertilidade, tá? O que faz da letra C a correta, né? Mulheres entre 30 e 40 anos que estejam há mais de um ano com vida sexual ativa, sem contracepção
e sem engravidar devem começar a ser investigadas. Letra D, está escrito que mulheres de 40 anos devem aguardar 6 meses para buscar, né, algum fator para comprometer a infertilidade. Isso está errado. Nós falamos lá no começo da aula que, na verdade, isso não acontece, tá? Eu posso já investigar imediato. Esses 6 meses não existe, tá? E a letra E, por que está errado? Porque fala que somente após um ano de união, independente se um dos parceiros tem alguma suspeita de fator impeditivo, deve-se iniciar a investigação. Não, né, gente? O paciente, por exemplo, me relata que fez laqueadura. Eu não vou esperar 12 meses para ver, conferir, ver se ela vai engravidar se ela falou que fez laqueadura. Não tem a mínima lógica isso, tá? Então, se um dos parceiros tem essa suspeita, eu já tenho que investigar imediatamente, ok? Então, aí para vocês, ó, tá os comentários, né, da questão, tá certo? A C é a correta, tá? Aqui nós já falamos, é a epidemiologia, as causas da infertilidade, e aqui o conceito da infertilidade. Essa é uma pergunta do SANAR, tá? Então, na avaliação de um casal infértil para investigação da reserva ovariana, utiliza-se a dosagem D. Então, a reserva a gente tinha falado que era o FSH, né, o antimileriano e o ultrassom para contagem de folículos, tá? Nesse caso, eu já tiraria a prolactina, já tiraria o hormônio tiroidiano. Então, prolactina e hormônio tiroidiano, vocês viram que eu não coloquei na propedêutica básica, né? Porque são exames, gente, que podem interferir sim na ovulação da paciente, tá? Mas que inicialmente eu não necessito pedir, exceto se eu tiver alguma suspeita realmente, tá? FSH e antimileriano, os dois servem para avaliar a reserva, porém, olha só o FSH aqui que ele coloca, é na fase lútea, né? O FSH na fase lútea não serve para isso, tem que ser o FSH na primeira fase do ciclo, tá? Na fase folicular. Então, só sobrou aí o antimileriano como resposta certa, tá? Então, Federal de São Paulo, 2021. Uma questão da UNAERP, uma questão interessante, tá? Boa também, vou explicar para vocês, ó. Então, 29 anos, no ingesta, tentativa de gestação com parceiro único há 2 anos. Refere ciclos menstruais regulares, com intervalo de 28 dias e fluxo de 5 dias. Mas nega galactorreia, sinais de hiperandrogenismo ou sintomatologia climatérica, tá? Então, falando isso, ela já está negando aí hiperprolactinemia, está negando o ovário policístico, né? Porque não tem hiperandrogenismo, negou falência ovariana precoce, tá? Esses ciclos menstruais regulares, ele fala que a mulher ovula bem, tá? Aí fala assim, ó, o marido não tem comorbidades e não tem filhos de outro relacionamento. E a capacitação espermática demonstrou 306 espermatozoides progressivos móveis na amostra total. Qual a conduta mais adequada? Então, se vocês forem lembrar, né, as mulheres, o casal que o marido tem espermograma com menos de 2 milhões, nós falamos que já tem indicação de X automaticamente, tá? O problema é que na resposta E dessa questão está lá, X devido ao fator masculino. E se você for sem olhar direito as outras alternativas, você marca essa. Porque realmente esse casal tem indicação de X. Tá? Porém, o gabarito ele vai ser a letra C. Realizar esterossalpingografia para definição de abordagem terapêutica. Por quê? Né? Por que esse casal ela precisa fazer o exame de trompa, mesmo sabendo que de todo jeito vai fazer uma X? Porque se fosse parar para pensar, gente, não teria que fazer, né? Não teria que fazer nada. Teoricamente, se ela vai para X, tanto faz a trompa estar perto ou não. Mas eu falei para vocês que eu preciso saber se a trompa é doente. Eu preciso saber se essa trompa ela está dilatada. Porque se ela estiver dilatada, o que pode acontecer? Eu posso formar uma ectópica. Então, necessariamente, eu preciso... de todo jeito eu preciso fazer o exame para que eu possa ter certeza que não é uma trompa doente. Então, por isso que a C é a mais certa ali, né? Vocês veem que as outras
são bem erradas, né? Então, avaliar a permeabilidade tubária por vídeo, a gente não faz isso de rotina. Prescrever gonadotrofinas para estimular o ovário, né? Isso não vai adiantar nada com esses 300 espermatozoides que o marido tem. Realizar abordagem cirúrgica por vídeo, né? Assim, não tem muita lógica. Tá bom, as outras? Então, uma questão bem inteligente aí da Ana Eva. E aí, tá, coloquei o quadrinho para vocês, tá? O quadrinho que eu tirei lá do Sanar, das coisas normais do espermograma, ok? E as indicações de ICS, tá? Que eu já tinha falado anteriormente. Uma outra questão, tá? Uma questão boa também aqui do HC, tá? Questão também que eu tirei do Sanar, olha só. Paciente de 24 anos, unigesta, procura unidade básica de saúde porque deseja engravidar. Está casado há 2 anos, tem atividade sexual regular, mas não usa método contraceptivo. Utilizou anticoncepcional hormonal combinado na adolescência para síndrome de ovário policístico. Suspendeu seu uso há 2 anos. Atualmente apresenta intervalos menstruais de 40 a 60 dias e fluxo menstrual normal. Nega dismenorreia, dor acíclica ou comorbidades. Então, negando a dismenorreia, já está negando endometriose. O seu marido de 28 anos de idade apresenta bom estado de saúde e tem um filho de 3 anos de outro relacionamento. Gente, por que a questão põe isso? Para fazer você confundir e pensar, não precisa pedir espermograma, porque ele já tem filho. Presta atenção nessas coisas, porque as questões são bem padronizadas nisso, tá bom? O exame físico mostrou uma altura de 1,60, um peso de 7,5, IMC 29, pressão 11/8, acne na face, pele, cabelos oleosos. Tudo bem, essa paciente tem hiperandrogenismo, ok, e tem infertilidade. Não apresenta hirsutismo. Qual das alternativas apresenta propedêutica mínima para esse caso? Né? A letra A já tem testosterona, não faz parte da propedêutica mínima. A letra B também tem testosterona, não faz parte. A letra C tem hormônio antipleriano, hidrossalpingografia e progesterona. Todos esses podem fazer parte da propedêutica. E a letra D tem ultrassom pélvico, esterossalpingografia e espermograma, gente. Então, mais feeling. É óbvio que é a letra D, porque avalia o homem e avalia a mulher. Tá? Eu falo, mas não tem todos os exames que você falou. Não tem todos. Mas é a mínima, a propedêutica mínima da mínima. Tá? E a mínima da mínima precisa avaliar homem e precisa avaliar a mulher. Ok? Então, letra D de dado nesse caso. Mais uma questão bem recente, ó, HC, USP, Ribeirão, 2023, tá? Olha só a questão boa. No Ligesta, 24 anos, há 1 ano tenta engravidar sem sucesso. Apresenta ciclos de 27 a 29 dias, com fluxo normal. Tem atividade sexual regular, com relação pênis-vagina 4 vezes por semana. O marido, 28 anos, tem 3 filhos de outro relacionamento e nega comorbidades. Exames complementares. Aí ele coloca o FSH, o TSH, tá? Todos normais aí. Ultrassom vaginal com útero e ovário normais. Contagem de folículos antrais de 9 em cada ovário. Então, só para vocês entenderem, eu nem falei isso para vocês, mas o número normal, né, de contagem de óvulos, certo? Em cada ovário, seria de 9 ou mais. Então, esse ultrassom, ele mostra uma boa reserva ovariana, tá? Aí ele coloca assim, ó, imagem hipoepogênica, pensa comigo, imagem hipoepogênica alongada em topografia de anexo esquerdo, né? Uma imagem alongada em topografia de anexo, tronco ali, né? E aí a esterossalpingografia fala que a cavidade uterina é normal, trompa direita filiforme é normal, e trompa esquerda dilatada, e sem passagem de contraste dos dois lados. Mostra um espermograma que é normal também, gente. Então nós falamos, trompa dilatada é trompa doente. Eu não posso fazer nenhum procedimento de fertilização sem tirar essa trompa antes, tá? Então se vocês forem olhar, né, apesar da trompa estar obstruída dos dois lados, ou seja, ela vai fazer FIV mesmo, ela vai fazer ICS, tá? Só que eu preciso tirar a trompa antes, tá?
Isso está escrito na nossa alternativa C de casa, tá? Letra A está errada porque não tira a trompa. Letra B fala de coito programado, gente. Coito programado é você induzir a ovulação e pedir para a paciente ter relação naquele período. A gente só faz isso quando a trompa está pérvia, né? Não nesse caso. E D, inseminação intraútero, né? Após a indução da ovulação. Não, né, gente? Não tem trompa pérvia para eu fazer a inseminação intraútero. Ela precisaria ir para FIV ou IX mesmo, certo? Então, C ficou. Uma outra questão, ó, um casal jovem, ela com 26, ele com 27, procura o médico com desejo de gravidez. Refere que há 1 ano ela parou de usar o método, tem vida sexual normal, mas não conseguiram engravidar. Ela tem ciclos regulares de 28 dias, com duração e fluxo normais. Nega antecedentes cirúrgicos. Quer dizer, pintou uma mulher bem normal, né? Ele, por sua vez, não apresenta nenhum antecedente cirúrgico, nenhuma doença, e refere que engravidou uma namorada há 5 anos que provocou um aborto. Né? Por que ele dá essa informação nada a ver no meio da questão, né? Para induzir vocês a acharem que não precisa pedir espermograma, e sempre precisa pedir, ok? Então tá lá, letra A, o homem não precisa fazer nenhum exame, tá errado, ele sempre vai precisar fazer espermograma. B, para confirmar se ela tem ciclos ovulatórios, solicitamos progesterona de primeira fase. Está errado, porque para avaliar a ovulação é a progesterona de segunda fase. Tá? C, na propedêutica básica, deve solicitar provas de função tubária, avaliação de função ovariana, avaliação uterina e avaliação de fator masculino. Tá certo. Tá? Propedêutica normal do casal. E D, fala que o casal não é considerado infértil. Está errado. Porque ele já tem ali 1 ano que eles estão tentando engravidar. Ok? Então, a certa seria a alternativa C de casa. Tá? E aqui, esses 2 slides, só para vocês entenderem. Esse primeiro slide é uma trompa que mostra que não tem passagem de contraste, tá, na pelve, certo? Então, essa é uma trompa dilatada. Você vê que tem uma imagem ali dilatada e alongada do lado direito, tá? Então, essa paciente ela precisa tirar a trompa, né? Essa questão, gente, é uma questão mais antiga, do especialista de GO. Então, ela não vai ter alternativa para tirar a trompa, tá? Mas, eu sei 2 coisas desse caso. Essa paciente ela não conseguiria fazer uma inseminação intraútero, né? Porque ela não tem a trompa dilatada, não tem a trompa pérvia, desculpa, tá? E essa paciente, ela também tem uma trompa doente. Antes de fazer FIV e ICSI, eu precisaria tirar a trompa dela, tá? A questão é assim, paciente de 40 anos, tenta engravidar há 6 meses e apresenta a imagem exposta, né? Pesquisas de demais fatores sem alterações. A indicação terapêutica a resposta certa aí que deram, né? É a letra B de bola, tá? Fertilização in vitro. Só que seria uma FIV após salpingectomia, igual aquela questão do HC, tá? Só que como é uma questão antiga, então a gente não tinha essa indicação antes, tá? Fazer cirurgia para trompa, reconstituição de trompa, dilatação de trompa, essas coisas a gente não faz mais, viu, gente? A gente aboliu essas coisas de reconstruir trompa após laqueadura. Por quê? Porque a risco de ectópica é grande, tá? Então a gente não costuma fazer. E essa aqui é uma foto de uma trompa normal, tá? Então essas 2 fotos é obrigatório vocês saberem, entenderem que a trompa geralmente ela é filiforme, igual está nessa foto, e depois o contraste aparece na cavidade. Essa questão também bem tranquila. Ela fala de uma paciente que é casada há 3 anos, parou anticoncepcional há 6 meses, não consegue engravidar, né? Então, a conduta nesse caso, ela não preenche o critério de fertilidade ainda, porque ela só está tentando há 6 meses. Então, nesse caso, eu não vou fazer nenhum método até ela completar 1 ano, tá? Então, por isso que nesse caso é a letra A
nesse caso aí, tá bom? Que é expectante. Okay? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho para vocês de endometriose, tá? Endometriose também, apesar de ser uma doença extremamente importante, né, ela não é uma das preferidas em prova de residência, não, tá? Mas, de qualquer forma, cai nas nossas provas, né? E vocês precisam saber porque é uma doença com prevalência alta na população, ok? O que a gente precisa saber da endometriose, gente? A endometriose, ela é basicamente o tecido endometriótico, né? Em outros tecidos, tá? Em outros locais. Então, aquele endométrio, né, presente no peritônio, pode estar presente na cavidade ali, né? Na própria trompa, na própria bexiga, intestino, tá? E o que a gente tem, né, de prevalência? 10 a 15% da população geral de mulheres, né? Das mulheres que têm fertilidade, isso aumenta, então chega a 50% até das inférteis, né? Mulheres com dor pélvica crônica também de 20 a 50% e mulheres que têm cólica, 50%. E a gente tem algumas teorias, né, para explicar a endometriose. A principal teoria seria a do fluxo retrógrado. Quando a mulher menstrua, em vez de cair aquela célula endometrial somente para fora do colo, né, ela sobe ali pela trompa e cai na cavidade e aquilo forma, às vezes, algum tecido endometrial. Ok? Como take home para endometriose, o que a gente precisa saber? Né? A clínica, sempre a questão vai te dar aquela mulher, né? Geralmente não é uma coisa aguda, a questão vai falar que ela vem desde a adolescência, se não há alguns anos, com aquela dor pélvica crônica, às vezes um fluxo menstrual intenso, dispareunia, né? O exame físico sempre vai ter endurecimento ali do colo, né? Dor ao toque, ela sempre vai ter aquela dor pélvica de clínica, tá? De exame diagnóstico, o que eu acho mais importante para vocês saberem é o ultrassom com preparo intestinal, né? Então, esse ultrassom é pélvico e transvaginal. Geralmente eles fazem os dois, né? Juntos, tá? Só que tem que ter o preparo intestinal, gente. Ficar de olho, porque às vezes a alternativa na questão, ela fala para vocês só de ultrassom transvaginal. O ultrassom transvaginal não consegue ver endometriose, tá? A endometriose, ela forma ali um tipo de um traço escuro, ali, uma sombra no ultrassom, e isso confunde muito com o material fecal, né, com fezes. Então, sem preparo intestinal, não dá para fazer esse diagnóstico. Muito difícil. Um outro exame é a ressonância, tá? Não tem um melhor que o outro, tá? A sensibilidade e a especificidade, tanto da ressonância quanto da ultrassom com preparo, são muito bons. Então, assim, para a prova, a propedêutica inicial seria o ultrassom com preparo, porque ele é mais barato. Tá? Então, é um exame que vocês têm que apostar mais. O exame padrão ouro é a videolaparoscopia. Então, a gente vai ver as imagens da videolaparoscopia para vocês verem como é que funciona. E o CA125, gente, é um exame que que não serve para endometriose, ele é inespecífico, ele não se correlaciona com sintoma, não se correlaciona com gravidade da doença. Então, a gente não costuma pedir. Essas são as lesões que eu falei para vocês de endometriose, tá? Então, você vê que são lesões que podem ser avermelhadas ou podem ser arroxeadas. Isso é interessante também vocês decorarem esses padrão de lesão, porque pode ser que cobre alguma prova, claro isso, tá? Sobre o tratamento, o que eu queria falar para vocês, né? É muito importante isso. O tratamento, gente, inicialmente ele vai ser clínico, tá? Só que o clínico, ele não tem consenso sobre deixar a paciente sem menstruar ou menstruar, tá? Então, assim, para a evolução da endometriose, se você deixar a paciente ciclando ou não ciclando, ou seja, com anticoncepcional contínuo, não faz diferença para a doença. Em geral, por que a gente prefere deixar a paciente sem menstruar? Por causa da clínica, ela vai ter menos dor, menos cólica, vai menstruar menos, vai ter menos sangramento.
Só que do ponto de vista assim, de doença, é muito importante a gente saber isso, porque às vezes as questões pegam aí, tá? Então, o regime estendido, sem menstruar, é o ideal, mas não tem consenso qual que é o melhor para a evolução da doença, tá bom? Utilizar anti-inflamatório se ela tiver dor, e o tratamento cirúrgico é se tiver falha em tratamento clínico. O cirúrgico, geralmente, a gente usa vídeo, né, laparoscopia, né, aqueles furinhos no abdômen, e cauteriza aqueles focos de endometriose que a gente viu, tá bom? Dois detalhes, infertilidade a gente já viu, então lembra, só retomando, ó, se a paciente for fazer FIV, ICSI, a inseminação intraútero, o tratamento cirúrgico, a videolaparoscopia não é interessante, tá? Porque a chance de gravidez é igual. Porém, se a paciente for fazer gestação espontânea, não for fazer FIV, é legal você cauterizar os focos porque aumenta a chance de gestação, certo? Sobre o endometrioma, gente, que é aquele tumor formado por endometriose, não existe um consenso, tá? Alguns serviços falam que é melhor você retirar o endometrioma com tamanhos maiores, né? Maiores de 7, maiores de 8, mas isso é muito controverso. Então, hoje a gente costuma tirar endometrioma só se a mulher realmente tiver uma clínica importante, dor pélvica, né? Ou se a mulher quiser fazer uma gestação espontânea. Então, lembrar que sempre que tiver uma conduta mais conservadora na questão, o ideal é você ser mais conservador mesmo. A questão está te pedindo para você ser conservador, tá? Então, nós vamos iniciar nas questões aqui, né? A primeira é uma 2024. Mulher, 27 anos, é acompanhada na estratégia de saúde da família, está casada há 6 anos e há 4 anos vem tentando engravidar, sem sucesso. Relata menarca aos 11 anos, dismenorreia de forte intensidade, então a clínica já está pintando para vocês aí a endometriose, impossibilitando às vezes de ir no trabalho. Menometrorragia de início a 4 anos. Ao exame ginecológico, nota-se dor, manipulação uterina durante o toque bimanual e mobilidade uterina restrita. Então, o exame físico é bem compatível com a endometriose, né? Aí ele põe que fez dosagem de estradiol, progesterona, prolactina, LH, FSH dentro da normalidade e que o marido realizou espermograma também dentro dos padrões. Então ele pergunta qual que é o exame padrão ouro para confirmar a hipótese diagnóstica, né? Então, o padrão ouro tem que ser um exame que você vê a lesão e biopsia a lesão. Desses aqui, só existe a laparoscopia com a biópsia da lesão, tá? Que é a alternativa B de bola. Já essa aqui, uma paciente de 30 anos, portadora de dor pélvica crônica, de caráter cíclico, acompanhada de dispareunia, tem suspeita clínica de endometriose. Assinale a alternativa correta, né? Então, também uma questão inteligente, ó. O exame especular vaginal mostra com frequência lesões endometrióticas vaginais. Claro que não. É difícil você ter endometriose na vagina. B. Níveis elevados CA 125 constituem padrão ouro. Já falamos que não, a gente nem pede CA 125. C. Dor, mobilização do útero e toque bimanual confirma diagnóstico de endometriose. Imagina, dor, mobilização de útero tem um monte de causa. DIPA é a principal, tá? D. O ultrassom pélvico é útil para identificar cistos endometrióticos e as lesões retrovaginais, pensando na laparoscopia. Isso não está certo. Por quê? Porque o ultrassom pélvico simples, ele não faz o diagnóstico. Teria que ser ultrassom com preparo intestinal para fazer isso, tá? E a laparoscopia é o melhor método para diagnóstico de endometriose, está certo, pois achados podem incluir lesões endometrióticas discretas, também está certo isso daí, ok? Então, a letra E está certa. Mais uma questão, a Santa Casa de São Paulo, uma paciente de 35 anos, com ciclos menstruais regulares, duração de 7 dias, intervalo de 28 dias, queixa-se de dismenorreia desde a menarca, porém com piora da dor há 3 anos. Refere dor nota 8, que se inicia 3 dias antes do fluxo menstrual e melhora cerca de 2 dias após o fim do sangramento. Queixa-se também de dispareunia de profundidade há 2 anos e no período menstrual vem apresentando
obstipação intestinal e disquesia. Então, ela tem aí uma dor pélvica crônica, né? Ela tem uma dor importante, nota 8, né? E ela também tem dor na relação, você vê que vai pintando a endometriose na questão, né? Ela tem queixas intestinais, tem queixas de estômago, então que a endometriose pode dar também ali a hematúria, ela pode dar sangramento nas fezes, tá? Principalmente no período menstrual. Então, considerando essa situação, o exame complementar mais indicado para a paciente será, então vocês vão achar aí o ultrassom com preparo intestinal, que é o mais indicado nesse caso, letra E. Pode confundir um pouco, porque se essa questão estiver no meio, por exemplo, da cirurgia, de outras especialidades, né, pode ser que você confunda ali com alguma coisa intestinal, porque ela tem queixas intestinais. Mas o certo é que a questão pinta uma endometriose muito clássica aqui. Então, só apresentando algumas questões mais recentes, ó, uma da Unesp. Por que eu pus essa de 2023, né? Porque às vezes as questões se repetem, né, gente? Então, o que está falando nessa questão? Que ela tem 35 anos, ela não tem desejo de reprodução, né? Por que ele põe isso, né? Porque já pensa naquele negócio de cauterizar ou não, tá? Apresenta disquesia, dismenorreia incapacitante com controle álgico apropriado. Então, ela usa o tratamento medicamentoso, que é o anticoncepcional, normal, e tem um controle de dor ok. O ultrassom vaginal, com preparo, fala de um nódulo em ligamento uterosacro acometendo serosa de intestino. Então, isso é considerado uma endometriose profunda, tá? E aí ele coloca, de acordo com o ecossistema para abordagem de pacientes com endometriose, é indicado tratamento de. Então, gente, é assim, ó, quem for prestar um Unesp, acho que vale a pena dar uma estudadinha no sistema eco, mas é uma coisa meio de detalhe isso, não acho que é para médico geral, tá? Mas só para a informação básica de vocês, lembra, é uma paciente que está com controle álgico bom, então eu não vou operar essa paciente, tá? Eu vou fazer tratamento clínico, mas ela tem uma endometriose profunda, então é indicado pela Sociedade Brasileira de Endometriose, nesses casos de endometriose profunda, ela sempre seguir num serviço secundário. Por exemplo, aqui na Prefeitura de Ribeirão, eu não consigo pedir ultrassom com preparo para monitorizar, avaliar, de repente fazer coluna, não consigo. Então, eu preciso encaminhar essa paciente para o serviço de referência de endometriose, porém, o tratamento dela vai ser clínico, tá? É o que fala na letra C de casa. E, finalmente, a última questão, que é uma questão da UNAERP, que é 2023 também, recente a questão, tá? Sobre a endometriose, assinale as asserções seguintes e a alternativa correta. Então, 1. Os níveis CA125 são proporcionais ao estadiamento da doença. Falamos que não é verdade isso. 2. Os sintomas da doença guardam correlação com os níveis de CA125. Também está errado. 1 e 2 já estão errados, né? E 3, somente o tratamento clínico que visa a amenorreia aumenta a chance de gravidez. Errado também. A gente falou que quando a paciente quer fazer uma gestação espontânea, ela pode sim cauterizar foco, seria um tratamento cirúrgico, e isso aumentaria as chances de gravidez. Então a resposta dessa é a letra E, são todas incorretas. Então, para as nossas provas, gente, sempre lembrar dos exames da propedêutica, do conceito, tá? De coisas, as indicações de FIV, IX, indicações de UI, certo? O que eu faço em endometriose e infertilidade? Como é que é o tratamento de uma paciente no geral, né? Com os valores do espermograma, tá? Endometriose, saber os conceitos, saber as causas, né? A clínica, saber o tratamento de um endometrioma, né? O que mais? De infertilidade, saber aqueles esquemas da esterossalpingografia, né? O que é normal, o que não é, porque a gente põe alguma foto, às vezes põe alguma foto de endometriose. Então, saber essas coisinhas todas para as nossas questões de prova aí, ok? Um abraço para vocês.